Rapaz, livraço, viu? Apologética, Enciclopédia da Apologética Cristã, de Norman Geisler. Então, respostas aos críticos da fé. Então, muita gente, cara, muita gente vem pra cá, principalmente quando as pessoas querem saber sobre Trindade. Olha só, tá vendo? Livraço. Uma apologética maravilhosa. E muitas pessoas, quando elas vão falar de Trindade, um assunto que nós vamos tratar hoje, aqui e agora, aí elas correm para esses livros, ou para alguns livros de apologéticas que ali estão. Mas elas se esquecem de correr para algo que os pastores e os padres não querem que elas corram. É para astrologia e numerologia. Gente, esse aqui é nisso daqui que você vai entender, cara. Vai entender tudo. Então, eu gostaria muito de hoje eu poder tratar com vocês de um tema maravilhosíssimo, tá? Eu quero falar com vocês com a Trindade. Então eu quero falar com você que é cristão e com você que é descrente, com você que é ateu. Eu quero te fazer uma pergunta. O Pai é Deus? O Filho é Deus? O Espírito Santo é Deus? Existem três deuses distintos ou um só Deus manifestando-se em três pessoas? Agora, e se eu te dissesse que nada dessas coisas são verdadeiras, mas pura numerologia, astrologia, paganismo helênico, esoterismo e misticismo? Fica comigo que eu te conto tudo, agorinha, tá bom? Imagina aí, tu acorda no meio da madrugada, com a Bíblia aberta sozinha na página de Gênesis, uma vela acesa sem ninguém ter acendido, e no fundo, aquela voz sussurrando, façamos o homem à nossa imagem. Peraí, façamos? Nossa imagem? Que parada é essa? Tu achava que era um Deus só, né? Pois é agora que o bicho vai pegar. Salve, salve família da rebelião ateísta. Hoje a parada é quente, é sinistra e vai mexer com a tua mente. O vídeo que você vai assistir agora é do ex-pastor, agora ateu militante, escritor e brabo demais, Jason Ferrer, direto do canal Além da Fé. E o cara não veio brincar de pregar não. Ele veio mostrar que esse papo de Trindade não passa de numerologia, misticismo e enganação. E segura essa. O Jason lançou um livro pesado, Por que Jesus Mentiu, sobre a sua segunda vinda, que já está entre os mais vendidos. Quer dar um passo além nessa jornada de libertação? Chama ele no WhatsApp, adquire o livro e fortalece esse movimento ateísta de verdade que não passa pano para dogma nenhum. Se liga, assiste esse vídeo até o final. Não sai no meio não, senão tu perde os segredos mais cabulosos que estão escondidos até hoje na cara de todo mundo. E ninguém vê porque tá cego de fé. E se esse conteúdo abrir tua mente, deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com geral. Grupo da família, amigo crente, vizinho fofoqueiro, pastor da tua rua. Espalha mesmo que a verdade não pede permissão. E se puder, manda aquele valeu demais aí pra ajudar o canal a continuar quebrando esses dogmas com muita humildade, mas com o pé na porta. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Olá pessoal, eu sou Jason Ferrer e você está no programa Fala Ateu. É uma honra muito grande, um privilégio maravilhoso ter você aqui. Se você caiu neste programa aqui de paraquedas, eu vou pedir a você por toda a gentileza, fica com a gente, porque não vai te custar nada. E eu espero muito que você goste do nosso conteúdo, que abrange tanto religião, filosofia, como também ciência. E vou te pedir encarecidamente, fique conosco até o final deste capítulo, porque vamos tratar sobre um tema de suma importância. Trindade cristã. Um engodo esotérico. Se você gostar e se identificar com o nosso programa, com o nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações, pois só assim o YouTube entenderá que você gostou do nosso conteúdo e logo ele te enviará todos os vídeos que lançarmos por aqui na íntegra, tá ok? Então, gente, olha, antes de tudo, é necessário que algumas pessoas que sentem dificuldade a respeito desse três ou dessa trindade, é importantíssimo que as pessoas entendam, sobre astrologia e numerologia. Muitas pessoas, muitos pastores e padres dizem, olha, você não pode ler astrologia porque isso é pecado.
Você não pode ler porque Deus mandou matar as bruxas. Deus mandou assassinar todos os bruxos, todos os feiticeiros. Deus falou que seria uma obra de agressão, maior de todos os pecados, você consultar astrologia ou procurar entender a respeito dos astros, do Sol, da Lua e das posições dos astros e o que eles querem dizer. Mas o que os pastores e os padres estão escondendo por trás desses argumentos de frajola? É isso que eu vou te contar. Então, ó, essa cultura babilônica, tá? Isso aqui é uma cultura babilônica. Ela manipula absolutamente tudo. O esoterismo, pessoal, o esoterismo, guarda isso na tua cabeça. Ela manipula absolutamente tudo, desde música, cinema, arte plástica, estética, comportamento, literatura, música. Cara, enfim, ela controla absolutamente tudo. É o esoterismo. Não preste atenção, olha, não preste atenção quando você estiver lendo a Bíblia apenas nas letras, mas nos números também. E nas formas, no que você vê. A astrologia, o misticismo, o ocultismo, o esoterismo dominam absolutamente tudo. Não se iluda com o culto, né? Porque existe um culto ao sol, aos astros e às estrelas. Tudo está alinhado com os solstícios e os astros. Quem dominavam isso eram os grandes impérios. Se você for estudar a geografia mesopotâmica, por exemplo, o conhecimento esotérico começou lá na Babilônia, passou para a Grécia, foi para o Egito, entrou em Roma, de Roma foi para a Inglaterra, Estados Unidos, né? E dos Estados Unidos da América, ele veio para outros continentes. Então, isso daqui domina tudo. Tudo está infestado de símbolos. Se você não procurar entender os símbolos, você não vai entender absolutamente nada. Se você ler a Bíblia, tudo que está aqui, que esse sim é o maior de todos os manuais de esoterismo que existe. É isso aqui. Se você entender essa Bíblia apenas de forma literal, lê-la de forma literal, aí você vai entender que ali teve uma cobra. Cobra é cobra. Então você vai entender que ali é uma cobra. Um jardim, um fruto, uma árvore, um jardim encantado, uma mulher costela. Aí você vai entender que um homem de barro, que uma mulher virou sal. Aí você vai entender que houve uma arca, que houve Noé, que todos os bichos vieram de todos os cantos para poder abarcar nessa arca. Enfim, você vai entender que a Trindade são 3 pessoas, enquanto que não são. Por exemplo, a maioria das estruturas, elas possuem suas trindades. Se você observar bem, você vai ver que o número 3 está dividido em pessoas. O satanismo, por exemplo, dentro do satanismo você vai encontrar o anticristo, a besta e o falso profeta. Na religião egípcia, você vai encontrar 3 personagens: Osíris, Horus e Ísis. Na religião suméria, você vai encontrar El-Nirod, Tammuz e Samiríades, ou Samírades, tá bom? Na religião hinduísta, você vai encontrar Brahma, Vishnu e Shiva. Na religião do zoroastrismo, de Zoroastro, ou Zaratustra, como era chamado, você vai encontrar Ahura Mazda, Mitra e Vorumana. 3 pessoas também. Se você for para a Grécia, mas eu quero ir para a Grécia, o que tem lá? Tem a Trindade também. Zeus, Atena, Hera. E Roma? Roma você vai encontrar Júpiter, você vai encontrar Minerva, você vai encontrar Juno. Nórdico, cara, no mundo nórdico até lá você encontra. Você conhece Thor? Pois é, Thor tem um pai chamado Odin. Então na civilização e na filosofia e no conjunto teológico nórdico, você vai encontrar Odin, Thor e Frigga. Tá certo? Até mesmo na cultura brasileira você vai encontrar também no Tupi-Guarani, cara. Você vai encontrar Guaraci, Ruda e Jaci. E no cristianismo é óbvio, você vai encontrar quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Esse é o problema das pessoas que se apossam de um texto sem saber o seu contexto. E é por isso que eles criam pretextos, heresias e irrealidades. Se você notar, você vai perceber que essas figuras de linguagem, por exemplo, você vê as figuras e os números, você vê figuras como Jesus, Espírito Santo, você vê Trindade, né? Palavras-chave: anjo, demônio, céu, inferno, jardim, árvore, fruto, serpente. Tudo isso, pessoal, tudo isso são figuras. Figuras são sombras, são metáforas, são hipérboles, são eufemismos, são ironias, elipses, tá? São zeugmas. E se você entender, são comparações, são antíteses, são paradoxos, são prosopopeias, pleonasmos, anáforas. Isso não quer dizer que ali tinha um jardim do Éden. Ali quer dizer que existe uma figura de linguagem e que, se você não atentar bem para isso, você vai cair em grandes problemas hermenêuticos e exegéticos. Porque quem escreveu a Bíblia não estava preocupado se você iria entender isso de forma literal. É como você vê um filme. Você vê um filme 007, aí você vai entender que realmente existe um espião britânico chamado 007. Aí você daqui a pouco vai querer ligar para falar com ele. E alguém vai dizer: olha, mas não existe nenhum 007 aqui. Se você for fazer uma pesquisa nos Estados Unidos por causa de um filme, Independence Day, onde esse filme, através dos alienígenas, destruiu a Casa Branca, lá em Washington. Então, se você acredita que isso de fato aconteceu, né, entende isso de forma literal, então você tem um distúrbio muito grande, porque você não entende o que é ficção. Você não entende o que é algo literal. Você não entende o que é irreal e o que é real. Então você procura entender que isto daqui é esoterismo. Mas eu vou provar para você. Eu quero que você continue comigo até o final deste programa, porque eu quero trazer isso para você que você possa entender. Você tem que entender que não existe uma trindade divina, porque senão isso seria politeísmo. Se você tem uma religião que é monoteísta, mas tem 3 deuses, é politeísta. Os cristãos dizem que não adoram 3 deuses, mas vejamos aqui nas Escrituras. As Escrituras afirmam que existem 3 pessoas. Olha, você pode ver que o início de Gênesis, ele vai mostrar algo que existe plural, não singular. A Bíblia está dizendo lá em Gênesis: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Façamos é plural. O homem conforme a nossa. Eu não posso chegar aqui e falar com a caneta que nós vamos formar uma caneta conforme a nossa imagem e semelhança. Não tem condição. Então, se você tem hoje uma Bíblia que diz que Javé é Deus, ela diz que Jesus é Deus, ela diz que o Espírito Santo é Deus, e que todos esses 3 são incriados e que são independentes e distintos, ora, então nós temos 3 deuses. Mas os cristãos não querem admitir isso. Eles querem dizer que são monoteístas. Mas são 3 pessoas que conversam entre si. Isso é, são 3 personalidades. Como eu, tu, ele. Jesus disse assim, ó. Eu estou falando Jesus numa linguagem figurada. Tá bom? Porque tem pessoas que dizem: mas você não é ateu, por que você fala que Jesus disse isso, se você não acredita que ele existiu? Eu estou falando de maneira metafórica. Tá bom? Uma hipótese. Então, Jesus, ele disse: olha, quem me negar, eu também o negarei diante de meu Pai, que está no céu. Ele não disse que o Pai estava na terra e que o Pai era ele. Ele falou que quem me negar, eu vou estar lá e vou negar essa pessoa diante do meu Pai. Isso quer dizer, são 2 pessoas aí logo de início e logo de cara. Então, logo de cara, você vê que existem 2 pessoas nessa narração. Você compreende? Eu negarei esta pessoa diante de meu Pai que está no céu. E quando ele fala que está no céu, é porque estava no céu naquele momento. Você compreendeu? É essa narração que existe. Então, em João, capítulo 1, ele vai dizer, ó, ele
estava num princípio com Deus. Com é companhia. Ele não poderia estar, uma só pessoa estar com ela mesma diante de uma situação. Jesus e o Espírito Santo, eles se identificam na Bíblia como Deus. Eles agem como Deus e reivindicam para si mesmos o exercício das prerrogativas que pertencem exclusivamente a Deus. Você compreende isso? Algumas pessoas podem dizer que não, mas nós não adoramos três deuses, né? Sim, se você entende que a Trindade são pessoas, então a Bíblia sim, ela fala que são três pessoas. Então Jesus e o Espírito Santo lá, né? Você vê que o Espírito Santo, ele substituiu o próprio Jesus. E ele atua, pelo menos de acordo com a Bíblia, ele atua como Deus. Ele fala com Javé, ele intercede pelos santos, né? Jesus, ele orou pedindo para que o Pai recebesse seu Espírito. Vocês se recordam? Mas antes da cruz, o próprio Jesus falou em João 14 e 16, capítulo 14 até o capítulo 16, ele veio falando ali a respeito do Espírito. Certo? O que foi que ele disse? Ele falou, olha, eu vou para meu Pai, eu vou para... Isso quer dizer que tinha outra pessoa lá. Você está me compreendendo? Era uma pessoa falando de outra. E depois ele falou, olha, mas eu não vos deixarei órfão, eis que vos enviarei o Consolador. Isso quer dizer, se ele vai para o Pai e ele envia de lá um Consolador, são três pessoas. Três pessoas, assim como existe aqui, ó. Três pessoas. São três canetas, compreende? E essas três canetas... Três deuses, isso é politeísmo. Você não tem como escapar disso. Você pode fazer o malabarismo exegético que você quiser, mas você está numa religião politeísta. Tá certo? Jesus, ele orou ao Pai e disse, Pai, em tuas, não em minhas mãos, ele falou, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aí as pessoas vão dizer assim, ah, mas isso daí foi enquanto Jesus estava aqui na terra. Isso daí é só quando Jesus esteve aqui na terra e tal, enfim. Mas Estevão, em Atos dos Apóstolos, tá? Ele estava cheio do Espírito Santo, isso depois de muito tempo, segundo a lenda bíblica, depois de muito tempo, Estevão ali falando de Cristo, certo? Ele estava cheio do Espírito Santo e ele sendo apedrejado, porque estava sendo acusado de heresia pelos judeus, ele viu o céu aberto e Jesus ao lado de Deus. Jesus estava em pé ao lado de Deus. Meu irmão, olha, ele já tinha sido glorificado, certo? Todo poder me dado no céu e na terra. Ele já ressuscitou, ele já voltou a ser como Deus. Então, se ele voltou a ser como Deus, certo? Então, ele e outro Deus lá. Um estava em pé e o outro estava sentado. Foi isso que Estevão viu. Jesus, quando estava sendo batizado, por exemplo, você pode perceber que uma voz veio do céu e falou com ele. E uma pomba desceu sobre os seus ombros. Isso quer dizer, Jesus na terra e a pomba e o próprio Deus que veio do céu. O Espírito, por exemplo, ele esteve na criação com Deus, ele pairava sobre a face da terra, né? Sobre a face das águas, eu quero falar. Então, você pode ver que a atuação do Espírito, segundo a Bíblia, a atuação do próprio Javé e do próprio Cristo. São três pessoas. Então, que cristianismo monoteísta é esse? Que teísmo é esse? Entende? O Espírito, ele foi enviado, como eu acabei de falar. Ele foi enviado por Jesus. E ele estava perto do Pai. É isso que eu quero dizer. O próprio Cristo falou que o Espírito estava com o Pai. E que que viria para substituí-lo. Então quer dizer que o Espírito é outro Consolador. Jesus era o Consolador e ele falou que ia para o Pai, mas enviaria outro Consolador. E esse Espírito, por exemplo, né, segundo Atos, ele aconselhou, né? O Espírito falou com Filipe, por exemplo, como está lá em Atos, capítulo 8, versículo 29. O Espírito também falou com Pedro, exortou Pedro, lá em Atos, capítulo 10, versículo 19 até o 20. O Espírito, ele tem vontade, tem personalidade e ele age de forma independente, isso segundo a Bíblia. É o Espírito que distribui os dons conforme a sua vontade, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 12.
O batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A bênção apostólica é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se você entender a Bíblia de forma literal, eu lhe pergunto, como tal ensino não se refere a 3 deuses, mas apenas a um? Não existe isso, cara. A Bíblia, ela apresenta, né? Se você diz, não, mas Deus, ele é um só, em 3. Cara, isso não existe. Ou é 1 ou é 3. Como é que 3 pessoas vão conversar ao mesmo tempo, um com o outro? E é um só, né? A Bíblia, será que a Bíblia, ela apresenta um Deus com um transtorno dissociativo de identidade, conhecido como o transtorno de múltiplas personalidades, aquele esquizofrênico? Será que a Bíblia está tratando Deus como um ser esquizofrênico? Um ser que fala com ele mesmo? Será que Deus seria uma pessoa que se comporta como se fosse 2 ou mais pessoas diferentes? Eu estou falando comigo mesmo. Oi, alô, oi Jailson, tudo bem? Oi, Jason, oi, como é que tá? Não existe isso, cara. Poxa, vejamos uma coisa. O Pai, ele relaciona-se com o Filho se relaciona com o Pai e o Espírito Santo se relaciona com ambos. Ou será que eu estou errado? Mesmo, se você for ver a Bíblia, ela mostra o relacionamento entre as 3 pessoas, né? Se você for ver um relacionamento entre as 3 pessoas, a fé da Igreja Ortodoxa, ela quer acreditar em uma só, né? Ela diz, porque a Igreja diz, né, que ela acredita em uma única natureza, ou uma única substância. Como pode haver isso? São 3 pessoas e uma única substância, né? Os teólogos, eles professam a existência de 3 pessoas. Veja que coisa, viu? Os teólogos, eles professam a existência de 3 pessoas, mas não professam a existência de 3 substâncias. Aí fica complicado. Eu, por exemplo, quando estou aqui, olha só, eu pego o catecismo o catecismo maior, né, de Westminster, comentado. Quando eu vou ver sobre Trindade, eu fico mais doido do que tudo. Eles não explicam. Eles não sabem explicar. Você pega, por exemplo, aqui a Confissão de Fé de Westminster, tá? Comentado por Alexander Roger, filho de Charles Roger. Aí você fica doido porque eles não te explicam nada. Não existe revelação. Você pega aqui o Catecismo Maior, tá aqui o Catecismo Maior. Ninguém te explica nada, tá aqui, olha, na minha mão. Eu leio e releio, isso aqui eu entendo. Por quê? Porque eles estão interpretando isso de forma totalmente literal. Não existe trindade, gente. Se você quer entender trindade, então entenda 3 pessoas. São 3 pessoas. São 3 substâncias. São 3 seres. São 3 deuses. Captaram? Então, olha só. Está aqui, ó, a teologia sistemática, tá, de Charles Roger. São quase 2.000 páginas aqui para você, meu querido. Tá certo? Quase 2.000 páginas para você. E tá aqui. Mas não explica absolutamente nada. Entra em terminologias e complicações, né, variadas de exegese, de hermenêutica, em grego, hebraico, em latim, mas não explica nada. Tá aqui, ó, a teologia sistemática de Los Berkhoff. Mas o que isso explica? Também nada. Você lê, relê de cabo a rabo, você lê tudo, mas não tem resposta. Por que os teólogos não têm resposta? Está aqui, ó, Alice McGrath, tá? Teologia sistemática, histórica e filosófica. Tá tudo aqui. Olha aqui, ó, olha o tamanho do livro, tá certo? Mas não explica nada. Outra obra de teologia elementar também de Bancroft. Você lê e relê, quebra o... Ó, tá aqui, ó. Tá vendo? Você lê e relê tudo, cara. Tá vendo? Pronto. Mas não explica qual é o problema. Não são os teólogos que têm essa revelação divina? Por que eles não conseguem explicar a doutrina da Trindade?
Por que não explicam? Porque eles interpretam isso de forma literal e vê que não tem eira nem beira, não tem lógica. Ainda que você se utilize de todas as regras de lógica aristotélica, ainda que você faça todos os trabalhos acadêmicos, ainda que você busque tratar esse assunto da Trindade através de uma monografia, uma resenha, um projeto, um fichamento, um relatório, um TCC, um TGI, ensaio, uma comunicação científica, um informe científico, um paper abstract, enfim, você não vai entender, cara. Por quê? Porque isso dá um nó no cérebro, porque eles não querem aceitar uma coisa, mas ao mesmo tempo eles dizem, por exemplo, que a água está aqui, ó, tá vendo? Mas que ao mesmo tempo isso não é água, isso não é sólido. Você compreende? Então, e diz que isso aqui é pedra. Como que você vai entender assim? Compreende? Então, tá aqui, ó, Teologia Sistemática de David Clarke. Tá? Olha aqui, ó, para vocês terem uma ideia. Tá? Teologia Sistemática de Vicente Jung. Tá aqui. O que esses caras falam? Nada com nada. Nada, zero. Tá? Porque às vezes alguma pessoa chega e diz assim, por que o ateu não lê? Por que você fala que o ateu não lê? Isso aqui é o quê? Tive que colocar um nome aqui, palestras introdutórias de teologia, porque o livro já está tão usado já que não tem mais condição de poder lê-lo, tá? Por aqui pela frente, porque se desmanchou tudo já. Teologia sistemática, tá bom? Então, não tem explicação. O judaísmo sim, é monoteísta. O islamismo é monoteísta, tá certo? Porque essas são religiões monoteístas, mas o cristianismo não é. Os cristãos chamam isso de mistério, não, porque isso é um mistério de Cristo, isso é um mistério de Deus. Olha, nem eles mesmos dão conta de definir o que eles creem. Eles dizem que se você negar a Trindade, você perde a alma. Mas se você tentar entender, aí você perde o juízo. Então que revelação é essa, cara? As pessoas falam de revelação, todos esses livros aqui estão falando de revelação. Apologética, de diversos tipos de apologética, fala da revelação. Então que revelação é essa que a pessoa tem que não tem entendimento de nada? E revelação, para mim, ela é iluminação, ela é percepção, ela é uma descoberta, ela é uma declaração, ela é uma exposição, ela é uma prova, ela é uma manifestação, ela é uma amostra palpável. Isso sim é uma revelação. É para você explicar, é como uma foto. Você pega uma foto e você vai revelar aquela foto. Certo? O que estava obscuro torna-se claro. Isso é uma revelação. Certo? Então, não tem revelação aqui dentro. Enquanto você estiver entendendo esse escrito esotérico aqui, a Bíblia, de forma literal, aí, amigão, você tá lascado para poder entender. Você não vai entender nem com a porra, cara. Existem várias denominações dentro do cristianismo que são antitrinitariana, tá? São antitrinitarianas, quase que não saía. Ou seja, são arianos, são unicistas, são unitaristas, são pessoas que não acreditam na doutrina da Trindade. E olha que são cristãos, mas não acreditam. Então o grande problema, qual que é? Foram as escolas de interpretação, tanto de alegoria de Alexandria e a escola de interpretação literal lá de Antioquia. Foram elas que causaram grandes problemas nas gerações posteriores. Elas interpretaram tal doutrina sem as lentes da astrologia, do misticismo e da numerologia. Se você interpreta, se você pega a Bíblia, se você que está aí agora, você pega a Bíblia e você não interpreta isso aqui dentro das lentes da astrologia, do misticismo, do gnosticismo, da numerologia, então você vai ficar rodando, amigão, rodando em círculos. Você não vai sair em nada, você não vai ter resultado nenhum. Vai ficar igual esses teólogos que eu acabei de apresentar para você. O dogma da Trindade, ela sofreu influências pagãs por meio do sincretismo. O sincretismo helênico, sem contar com as influências greco-romanas. A Trindade, ela é um barco, meu amigo, ela é um barco sem leme. Está perdido você que acredita na Trindade. As Trindades e o número 3, por exemplo, né? Se você pegar, poxa, por
que a Trindade? Cara, você não percebe que não está se tratando de pessoas, mas de números? Números esotéricos, cara. Isso são codificações. Codificar, decodificar. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É uma chave, né? Havia trindades nas demais religiões, tanto composta de Pai, Filho e Deus a Mãe. Tanto é que no hebraico o Espírito Santo ele é tido como uma fêmea, é tido como uma mulher. Você sabia disso? Não, né? Então, gente, não são três pessoas, mas números simbólicos. A Santíssima Trindade, por exemplo, não é três? Né? Se você for pegar agora a relação do que representa o 3, o número 3, tanto para o esoterismo oriental como para o ocidental, você vai ver no Ocidente as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Os três monges budistas, olha o 3 aparecendo aí, né? Os três períodos do dia, manhã, tarde e noite. Você vai ver o Templo de Salomão dividido em 3 partes, né? O átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Lúcifer carregou a 3ª parte dos anjos. Olha o 3 de novo. Abraão, ele recebeu a visita de 3 anjos. Olha o 3 aí de novo. A cabala judaica, ela entende o número 3 como expressão de Deus. Ela entende o 3 como uma expressão, como uma expansão e uma comunicação de Deus com o homem. O formato, por exemplo, se você for pegar aqui, ó, o formato da mão na hora de rezar, qual que é? É esse? Não, não é esse. É esse aqui. Você ora fazendo o número 3. Ninguém percebeu isso até agora. Sério? Número 3, está aqui, olha. É isso aqui, ó. 1, 2, 3. Pai, Filho e Espírito Santo. Número 3. Então o formato da casa, qual é o formato da casa? Não é assim e assim e assim? Pois é. Número 3 é o formato da casa. O formato das pirâmides do Egito, por exemplo, 3 lados. 3. O formato do triângulo, por exemplo, 3 lados também. E o que significa o triângulo? Vou mostrar para você uma coisa interessante. Olha só. Veja se você consegue ver daí. Tá legal aí? Para você ver, esse é o triângulo. 3 pontas. 3 pontas. E se você for entender esse número 3, meu amigo, é muita doideira, cara. Olha, Deus falando com o homem aqui na ponta, tá? Deus falando com o homem na ponta, e essa expressão de Deus desce para todos os lados, tá vendo? Todos os lados. A terra, ela é dividida em todos esses lados. A completude de Deus, o todo de Deus significa o número 3. Então, quando você vê o 3 na Bíblia, não está falando necessariamente de figuras ali, mas sim de figuras de linguagem, não de literalidade. Então, se você for ver, preste atenção comigo aqui agora, porque o problema vai estar aqui. O número 3 na vida de Jesus Cristo, que é um mito, é uma lenda, é uma ficção. Você vai ver o quê? Os 3 magos, os 3 elementos, ouro, mirra e incenso. Os 12 anos, né? Jesus, ele se apresentou ao templo, foi ao templo aos 12 anos. Isso quer dizer, 12 é o quê? É 3 vezes 4. 3, 6, 9, 12. Esses são os múltiplos de 3. Certo? Jesus passou 18 anos sumido, dos 12 aos 30. Aí se você pegar isso daí, você vai ver o 3 também. Dos 12 aos 30, são 18 anos de diferença. Aí você pega 3, 6, 9, 12, 15, 18. Deu certinho. Tá me compreendendo? Até nisso, os escritores, os biógrafos, escreveram a respeito disso e colocaram simbologia, tá? Para mostrar para você que isso não foi verídico. Jesus nunca existiu, tá? Jesus iniciou o seu batismo aos 30 anos. Olha o 3 de novo. Ele teve 12 discípulos. 3, 6, 9, 12, por múltiplos de 3. Ele foi tentado 3 vezes. Quantas vezes ele recusou? Recusou o diabo 3 vezes. Pedro, ele quis fazer 3 tendas. Uma para Jesus, uma para Abraão e outra para Elias.
Jesus teve 3 discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Jesus teve 3 anos de ministério. Jesus, ele fez 33 milagres. Pedro negou Jesus 3 vezes. Havia quantas cruzes lá no Calvário? 3 cruzes. Quantos homens lá pregados? 3 homens. A cruz tinha quantas pontas, Jason? 3 pontas. E acima da cruz de Cristo, havia um nome chamado INRI, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, escrito em 3 idiomas, hebraico, grego e latim. Jesus foi crucificado que horas? Às 3 horas da tarde. Foi morto com quantos anos? 33 anos. Ele morreu na sexta-feira. Aí você diz, espera aí, calma. O que isso tem a ver agora morrer na sexta-feira? Vou te explicar. Por que ele morreu na sexta-feira? Porque sexta-feira representa o número 6. Aí você fala, não, cara, não. Representa não. Representa, vamos lá. Domingo é o primeiro dia da semana. Segunda é o segundo. Terça é o terceiro. Quarta é quarto. Quinta-feira é o quinto dia. E sexta é o sexto dia. Então, até o dia da morte, sexta-feira, é simbólico. 3, 6. É múltiplo de 3. 3, 6. Compreendeu mais ou menos? Então, além de todos esses detalhes que eu estou te passando, o cara morreu e ele passou 3 dias morto. Olha que coincidência, cara. E sem contar que agora vai vir a cereja do bolo, meu brother. Você que está aí me escutando até agora. Jesus, no domingo, quando ressuscitou, foram 3 Marias que foram até o túmulo. Você sabe o que significa isso? Maria Madalena, Maria de Cleófas e Maria, mãe de Tiago. Aí você entende, você quando lê isso, você entende que 3 Marias foram até o sepulcro. E você não entende isso de forma astrológica. Você entende isso de forma literal, como se fossem pessoas indo até lá. E não foi. Se você for pegar as 3 Marias indo ao túmulo, tá, ao terceiro dia, isso quer dizer, são as 3 estrelas, as 3 Marias. Sabe aquelas 3 estrelas que você vê no céu? 3 Marias que estão ali no cinturão da constelação de Órion. Vocês nunca vão entender a Bíblia enquanto vocês não colocarem os óculos da astrologia para entender. Se isso tudo que eu acabei de te falar não for astrologia e numerologia e misticismo, então, meu amigão, eu não sei o que é. O que eu sei é que tudo isso não é real. O número 3, ele está em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Tudo é uma questão de interpretação, você tem que parar para interpretar a Bíblia. Tá certo? Apocalipse capítulo 13, versículo 18, ele diz assim, ó: aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Aí ele diz, ó, que o número da besta é 666. 666. E 3, 6, 9, 12, 15, 18. Entra para o número 18 de novo. São múltiplos de 3 o tempo todo mostrando na tua cara e você não vê. Né? Apocalipse capítulo 2, versículo 7, vai falar o seguinte, ó: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Cara, isso é um segredo que eles estão querendo te falar. Eles estão querendo te dizer, ó, calcule, pronto, você faz o cálculo. Tá? E ninguém entende nada. Eu vejo aí peritos em escatologia que o cara não entende bolufas de nada. Então, para que serve esse teólogo? Para nada. Teólogo não serve para nada. Então, é importante, negada, que você entenda, tá? Que o hexagrama não é judaico, não, tá? A figura do peixe não é cristã, não. A figura do sol também não é Cristo, mas é Mitra. Tudo, cara, tudo é místico, é fantasioso, é alegórico, é irreal, é virtual. João Batista não é uma pessoa, ele representa um Deus água. Jesus, ele representa um Deus sol. A crença na imortalidade da alma é pagã, isso não existe. Então, se você, que está aí do outro lado, não parar um bom tempo para ler,
Se você não entender ou não estudar filosofia oriental, se você não estudar esoterismo egípcio, a cabala judaica e cristã, a matemática pitagórica, se você não estuda o ocultismo platônico, a astrologia babilônica e persa, se você não estuda xamanismo, então, meu amigão, você não vai entender absolutamente nada, você vai ficar voando. Você vai ficar na escola bíblica dominical e pagando caro aí fazer curso de teologia, não vai entender nada, cara. Tudo depende da interpretação, meu brother. Os cristãos, eles estão mais perdidos do que cego em tiroteio, com suas interpretações loucas. Os cristãos estão interpretando a Bíblia de forma literal, enquanto deveria buscar o sentido alegórico dela. Tá? Os cristãos querem entender de forma literal e real o que é figurado e simbólico. A Trindade não é real, esqueça isso. O Cristo não é real, é mais simbólico, então esqueça isso. A crucificação, a morte e a ressurreição do sol ou da luz do mundo é totalmente astrológico. Aí eles dizem assim, né? Alguns, como Lee Strobel, né? Eu acho que eu estava até com um livro dele aqui próximo, do Lee Strobel, né? Ele diz assim, né? Por que as pessoas morreriam por uma mentira ou por um símbolo? Se nada dessas coisas fossem reais e palpáveis, as pessoas não morreriam por causa de um símbolo, né? Mas o que eu quero te dizer é que, na verdade, essas pessoas, os primeiros cristãos lá atrás, eles não morreram por uma mentira. Eles morreram por uma ideia. Ainda hoje, pessoas se explodem por uma ideia. Pessoas tocam fogo no próprio corpo para defender uma ideia. Pessoas fazem protestos, brigam, se excluem e até matam por causa de uma ideia. Os teólogos, gente, eles estão aquém e além, eles estão perdidos. Teólogos não servem para nada, a não ser para ganhar dinheiro. Mas o que é a Trindade? Na verdade, não são pessoas. A Trindade não são pessoas, cara, mas figuras de linguagem. Não são personalidades, mas são linguagens geométricas. Não são entidades ou seres, mas segredos esotéricos. Observe o triângulo, tá aqui, eu acabei de te mostrar. Observe o triângulo, tá? Nas esfinges lá, nas pirâmides do Egito. Observe o tridente grego, são 3 pontas. Observe tudo isso e você vai ver, cara, que o negócio é mais esotérico do que tudo. Cristianismo, ele não existe por ele mesmo. Ele bebeu água de muitas fontes, da Mesopotâmia e do Oriente. Fala, família rebelde. Agora que tu viu o vídeo, vamos falar a real. Mano, o cara mostrou ali com todas as letras e números que essa história de Pai, Filho e Espírito Santo não é só confusa, é plagiada mesmo, tirada da Babilônia, do Egito, da Grécia, da Índia, dos povos nórdicos. Só falta aparecer o Pikachu com o triângulo na testa agora. A real é que os caras criaram um quebra-cabeça teológico tão maluco, tão contraditório, que até os próprios teólogos se perdem. O Jason não só desmontou a narrativa cristã, como colocou os números, símbolos e as constelações no centro da conversa. E mostrou o número 3, tão idolatrado, não representa pessoas divinas, mas arquétipos, ciclos, manipulações simbólicas. A Bíblia é um livro simbólico, esotérico, cheio de códigos, mas a galera lê como se fosse jornal literal. Aí dá nisso, acreditam em cobra falante, Arca de Noé como se fosse Titanic, e Trindade como se fosse um trio de super-heróis cósmicos. É isso que dá viver pela fé e morrer pelo dogma. Jason ainda lembrou que o Espírito Santo, no hebraico original, era tratado no feminino. Sabe o que isso quer dizer? Que tem crente adorando um espírito mulher sem nem saber. Isso aí, meu parceiro, é a própria religião sendo refém do que não entende. E sobre o número 3, mano, tá em tudo. Dos 3 reis magos às 3 Marias, tudo é símbolo, tudo é ciclo, nada é literal.
Jesus não foi homem, foi personagem, arquétipo solar, construído na mesma base que Mitra, Horus, Krishna e tantos outros. Os cristãos estão mais perdidos que evangélico em festa junina. Eles acham que defendem a verdade, mas vivem repetindo uma fábula embalada com capa de santidade. E o mais doido, quando tu confronta eles com tudo isso, eles dizem: "Ah, é mistério divino." Mistério é como esse povo ainda acredita nisso em pleno 2025, com tanta informação escancarada. Eles não sabem explicar, não sabem entender e ainda querem obrigar todo mundo a acreditar sem questionar. Mas aqui no Rebelião Ateísta, a gente pensa, a gente estuda, a gente analisa. A gente não engole mais fábula contada por pastor mercenário. Se você chegou até aqui, é porque tua mente já entendeu que o buraco é muito mais embaixo. E se tu se identificou com esse conteúdo, se sentiu acolhido, se sentiu mais forte por ver que não tá sozinho nesse mundo de ilusão religiosa, então fortalece com a gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com geral. Manda esse vídeo no grupo da igreja, no zap da família, no grupo do trabalho, onde tiver crente achando que sabe tudo. Vamos fazer essa verdade bater na porta de quem tá vivendo na mentira. E ó, se tu curte o nosso trampo, se sente que tá aprendendo, que tá evoluindo com a gente, se liga, você pode se tornar membro aqui do canal. Lá no clube de membros, a gente tá preparando conteúdo exclusivo, bastidores das gravações, lives fechadas só pros membros, bate-papo pra tirar dúvidas, indicar livros, filmes, trocar ideia de verdade. Querem saber como desmentir o apocalipse? Como refutar milagres? Como explicar Jesus como mito astrológico com mapas celestes? É no clube de membros que a gente aprofunda isso tudo. E se puder dar aquela moral extra, manda um valeu demais, pra gente investir em microfone melhor, edição mais profissional, animação gráfica, inteligência artificial, som pesado. Transformar o canal numa máquina de destruir dogmas, uma usina de libertação mental, uma rebelião digital contra a ignorância religiosa. Do fundo do coração e da razão, valeu a cada um que ficou até o final, que comenta, compartilha, que já tá ajudando esse canal crescer. Aqui ninguém tá vendendo salvação, a gente tá lutando por libertação. Até o próximo vídeo, e como sempre, não tenha medo da verdade. Tenha medo de continuar sendo manipulado por ela. Tamo junto, Rebelião Ateísta é resistência.